Olha, estamos no Setembro Vermelho. A campanha foi criada em 2014 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida para educar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Pois é, e o mês de setembro foi escolhido porque no dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. A campanha também visa promover a conscientização da população em relação a doenças, cardíacas, já que o número de mortes relacionadas ao coração chega a 43% no mundo. Muita coisa, né? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Notícias do Bem, aqui nos estúdios, inclusive, do Notícias do Bem, cirurgião vascular, Dr. Cristiano Bernardi. Dr. Cristiano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente pessoalmente, né? A gente sempre gosta de receber os nossos convidados aqui nos nossos estúdios também, para falar sobre esse tema tão importante, né? Que é o Setembro Vermelho, que a gente, às vezes, fica tão focado só no Setembro Amarelo, esquece um pouquinho dessa coisa dos cuidados com o coração, que também tem essa campanha para esse mês, né? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Olá. E é isso, doutor Bernardi. Fala com a gente um pouquinho, sobre a necessidade, a importância da gente ter essa atenção com o nosso corpo e principalmente, com o nosso coração, que às vezes a gente acha que ele está ali funcionando bem, as nossas veias ali todas fluindo bem, harmonicamente, e a gente às vezes não dá a devida importância, né? Ok, então a importância vem já de os últimos 50 anos, vem crescendo progressivamente, com o envelhecimento da população, o estilo de vida moderno, no qual eu sempre costumo dizer que o nosso corpo não foi projetado para ficar o dia todo sentado num carro ou comendo gordura, né? E então, com o envelhecimento da população, a evolução da medicina e a eliminação de doenças que matavam ainda jovem, como as doenças infecciosas, a gente conseguiu passar por tudo isso, começou a aparecer aí as complicações cardiovasculares. Acho que, para ser bastante sucinto, vamos falar de doença cardiovascular, a aterosclerose especificamente, que é a mais frequente, que é o acúmulo de gordura nas paredes das artérias. E isso ocorre por uma série de fatores. Então, a gente tem aí principalmente o fator genético. Algumas pessoas têm uma tendência maior e isso é passado aí de pai para filho. E tem alguns fatores que acentuam o acúmulo de gordura dentro das artérias. Então, dentre esses fatores, todo mundo conhece aí o tabagismo, a alimentação inadequada, a falta de atividade física. E, por conta disso, muitas vezes as pessoas são pegas aí de surpresa com uma obstrução vascular, aí, seja ela a mais famosa do coração, das artérias coronárias, com infarto, ou mesmo obstruções aí em artérias periféricas, faltando circulação para membros ou para outros órgãos. Agora, doutor, sempre é pego de surpresa, né? Apesar da gente saber de tudo isso, normalmente as pessoas só vão se atentar que estão com um problema cardiovascular quando elas têm algum sintoma muito grave, né, na verdade. Exatamente. Aí o que manda a prevenção é sempre o melhor caminho. E como prevenção é fundamental aí que faça o que todo mundo sabe, então o estilo de vida, alimentação, controle do peso, atividades físicas, não fumar. E é claro que é muito importante ter um médico de confiança, um cardiologista, ou até mesmo um clínico, mas que seja de confiança e que te acompanhe regularmente para que possa aí, dar essas orientações e, eventualmente, fazer exames que ele julgar necessário. E é isso que é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente tem uma rotina com vários profissionais, né? Alguns ali que às vezes são mais comum, a gente pode intitular assim, né? Um clínico geral, alguns assim que a gente mantém ali, eu já tenho até na listinha ali, tipo, todo ano eu tenho que fazer o meu exame de rotina nesses médicos, né? Mas muitas vezes um cardiovascular, a gente, às vezes, como o próprio Quirino falou, você falou assim, às vezes a gente deixa no último caso. É importante a gente manter essa frequência, acrescentar esse profissional na nossa atenção ali, no nosso cuidado com o nosso corpo, com o nosso organismo? Sem dúvida nenhuma, porque ele é um profissional que ele está atualizado, ele vai te falar o que tem de mais novo no assunto, né? O que você comentou, Tainá, a gente vê muito com as mulheres a questão da ginecologista,
ou do ginecologista, ele acaba solicitando todos os exames já para as mulheres, além da especialidade dele, a mulher, por confiar, acaba fazendo uma análise mais ampla e não tirando a competência deles, mas um cardiologista estaria, sem dúvida nenhuma, mais atualizado para fazer essa condução. E aí evitaria até exames desnecessários, eventualmente. O caso mais comum, você falou que é a questão do entupimento, vamos dizer assim, né? A famosa veia entupida, né? Esse é o principal problema, e as artérias, né, que causam esses problemas, e como é que a gente evita isso, ou como é que a gente identifica isso precocemente? Quais são os exames, quais são as rotinas que precisam ser feitas para a gente identificar isso antes de causar um problema muito sério? Sim, então, a visita regular aí a um cardiologista pode aí evidenciar essa doença numa fase inicial. É importante lembrar que em estudos de necrópsia, inclusive de jovens, aí já se encontra nas grandes artérias as chamadas estrias na parede interna do vaso, e essas estrias são acúmulos de gordura numa fase bem inicial. Então, é muito importante, uma vez que existe essa tendência, em que se faça o controle dos fatores de risco, com a alimentação, com a atividade, o controle do peso. Acho que hipertensão também, eu não falei, é um outro fator muito importante. O que acontece é que a gordura ela tem uma tendência em acumular na parede interna da artéria, né? Então, ela começa, no momento inicial, a artéria se adapta e aumenta o calibre para tentar manter o fluxo, e só que isso tem um limite. A partir de então, começa a ter o abaulamento para o interior da artéria. Então, ela começa a ficar cada vez mais obstruída. E o evento final, normalmente, não é que a gordura cresce até fechar, até pode ser. Mas ela normalmente ela cresce até um determinado ponto, digamos aí 80%, 90% de obstrução. E ocorre que essa parede toda cheia de gordura embaixo, ela acaba rompendo, e aí forma um coágulo ali naquele pertuito que sobrou. E aí tem a complicação, a jusante do vaso no órgão, né? Entendi. E aí, muitas vezes, quando já vai para o tratamento, muitas vezes a intervenção com stent ou outro tratamento acaba sendo a única forma, né? Quer dizer, já não dá tempo de reverter só com atividade física, alimentação e tal, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, quando a gente já partiu para uma situação de colocar stent, já passou do limite, muitas vezes já teve até perda do tecido, de parte do tecido, da função do coração. Então, muitas vezes essa pessoa teve um infarto, colocou o stent. O stent, ele abre a artéria? Ele amplia o calibre da artéria? Imagina o stent. O stent, você imagina ele como um tubo. Ele é um tubo feito de um material como se fosse um alambrado. E ele vem todo esmagadinho dentro de um catéter. Aí o princípio é atravessar a lesão com fio guia e colocar esse tubo esmagado no meio da lesão e dilatar ele, né? Então, existem até balões para dilatar isso. Nossa, isso é interessante. A Tainá ficou assustada aqui. Não, é interessante. Eu até, toda vez que eu vou, já fui no consultório algumas vezes com o doutor Cristiano, e toda vez eu me surpreendo com algumas, né, quando a gente conversa, né? Porque às vezes a gente escuta mesmo alguns termos e a gente fala, mas a gente não tem noção mesmo como que funciona dentro do nosso organismo, né? E aí, uma pergunta, depois que coloca, né? Porque a partir dali, como que é a vida dessa pessoa? Como que deveria ser? Correr atrás daquele tempinho ali? Tem que mudar a alimentação mesmo? Tem que ter uma atividade de vida diferente? Dá para seguir a vida também, Dá para seguir normalmente? Como que é a vida dessa pessoa depois? Sim, dá para seguir bem. Sem dúvida nenhuma, na verdade, não dá. Ela deve, né? Porque a gente tem que imaginar que a aterosclerose ela é uma doença sistêmica. Então, ela manifestou em um ponto, que seja no coração, por exemplo, mas ela tem em todo o corpo. Então, se a pessoa não mudar o estilo de vida, a doença continua progredindo na onde fez e em todo o corpo, e ela acaba tendo outras complicações. Pode ser uma complicação cerebrovascular, por exemplo, um derrame, um AVC. Né? E assim, o fato de colocar stent, dilatar, isso
na teoria é muito bonito, né? Mas na prática não é a mil maravilha, né? É um corpo estranho, é um material metálico, ele está lá empurrando uma capa de gordura, então não é mil maravilhas, é melhor não precisar. Eu ia falar justamente disso, até porque tem esse tempo, alguns meses, né, de adaptação, de acompanhamento médico, são uns longos meses de muita visita médica ali. E às vezes a gente relativiza, né, também, né? Ah, não, vai lá, resolve, faz uma cirurgia, põe um stent, como se fosse algo muito simples. E às vezes nem dá tempo, né? Eu já tive experiência de perder alguns amigos com problema de arteriosclerose que iam colocar stent e faleceram exatamente no período em que estavam fazendo os exames preparatórios. Quer dizer, às vezes não dá nem tempo, é grave o negócio. Não pode chegar nesse ponto, né, doutor? Sem dúvida. Muitas vezes pode ter complicações, inclusive durante a colocação do stent. Então, não é um procedimento isento. Então, mesmo um cateterismo, que seria um exame de imagem para avaliar o calibre desses vasos, é um exame que tem risco e pode cursar com um infarto durante o exame. Doutor, nós falamos ali no comecinho que uma média ali de 43% de casos, né, que acontecem, mas dá para ter uma noção, é isso mesmo? Nós temos mais de 40% mais do que isso? Assim, quantos casos que a gente tem de pessoas que sofrem, né, desse mal? Assim? Hoje em dia, dados do DataSUS falam aí algo em torno de um óbito a cada 90 segundos no Brasil por conta de doenças cardiovasculares. Então, é muita gente. É muita gente. Por isso, a importância dessa campanha do Setembro Vermelho. E, assim, o Setembro Vermelho é onde a gente levanta a bandeira, chama a atenção, tira um tempinho, né? O doutor Cristiano Bernardi teve esse tempinho de vir aqui conversar com a gente, dispôs, né? Mas é uma atenção que deve ter constantemente, é um cuidado, uma coisa que a gente deve estar atento o tempo todo. E apesar da gente falar o tempo todo, as pessoas ainda são muito resistentes, doutora, a ter esse estilo de vida mais saudável, a adotar medidas que possam evitar problemas de arteriosclerose, por exemplo? Sem dúvida, é porque é mais cômodo, né? Então, qualquer pessoa que pratica atividade física, especialmente aquelas atividades de resistência, sabe que é um jogo mental e o próprio corpo sempre está falando para você, não faça. E é assim, você tem que ir contra. E é muito mais confortável ficar sentado, né? É uma questão evolutiva. Eu tenho uma curiosidade, assim, existem algumas dietas, né, da vida e algumas dicas, assim, doutor, que fala a questão de limpar, tipo, desintoxicação do organismo, que tem a possibilidade de limpar essas veias, limpar o organismo. Qual o risco da pessoa seguir uma dieta dessas vezes por conta? Qual que é a orientação? É bom tudo isso ser feito com acompanhamento de um outro profissional? Qual que é o próximo passo ali para quem está também buscando essa mudança, virar essa chave? Quem está no meio do caminho, né? Buscando virar essa chave. Não quero chegar nesse ponto, mas também não sou um exemplo de dieta e atividade física. Acho que com certeza o acompanhamento de um profissional é fundamental. Então, seja ele o médico, o nutrólogo ou até o nutricionista, é sempre importante. Existem várias táticas aí, então a gente ouve falar bastante de dietas de restrição calórica, dietas de restrição só de carboidratos. São estratégias que funcionam para algumas pessoas e para outras não. Depende muito da característica pessoal de cada um. Sem dúvida nenhuma, as dietas de grande restrição energética não tem muito sucesso, porque ninguém aguenta. Uma hora você acaba caindo em tentação. Então, o importante é mudar o estilo de vida. Então, não adianta você perder aí 30 quilos fazendo uma dieta altamente restritiva e depois disso volta para o que era quando estava aí obeso. Então, o estilo de vida tem que ser sustentável. A medicação entra em algum momento nessa equação, doutor? Sim, especialmente depois que nós temos aí já a doença estabelecida. Então, uma medicação muito famosa que se usa para prevenção de acidentes vasculares aí é a aspirina, ou AS. Uma medicação que começou sendo usada como anti-inflamatório e depois notamos aí que por uma outra propriedade ela diminui a agregação das plaquetas, né? Então, explicando melhor, ela diminui a coagulação de maneira grosseira.
Então, com isso, concluiu-se que tem uma melhor eficiência naquela questão que eu falei, que forma um coágulo em cima de uma placa limite. Então, ela diminui aí a chance de formar esse coágulo. Isso vale tanto para as artérias cardíacas, mas para as outras também, para as grandes artérias do corpo humano? Para todas as artérias do corpo, sem dúvida nenhuma. E também temos outras medicações aí que se usa, claro que o paciente tem que ter a indicação, então se vê bastante o uso de medicações para controle do colesterol. Sim, porque a gente vê essa questão, enfim, do infarto, do derrame e tal, mas a trombose também entra nessa lista de doenças provocadas por essa característica de acúmulo de gordura. Quais são as doenças que podem ser provocadas de modo geral, doutor Cristiano? Então, vamos lá. A gente comentou bastante da aterosclerose. Né? A trombose, a gente tem que diferenciar dois tipos de trombose. Quando se fala trombose, normalmente nós estamos falando sobre trombose venosa, que é a formação de um coágulo dentro de uma veia. Nessas, o processo de aterosclerose tem bem menos importância, são outros motivos que acabam levando à trombose, a coagulação do sangue dentro de uma veia. Por outro lado, a trombose arterial, que é a coagulação do sangue dentro de uma artéria, aí sim está associada com a aterosclerose. Entendi. E assim, idade. Claro que a gente imagina sempre que vai acumulando com o tempo, e isso está decorrente da nossa idade. A coisa né? vai piorando. Vai piorando, mas também pode acontecer isso com jovens, ou é sempre com, assim, quando a gente está com uma idadezinha... 40 para diante. Uns 40 ali. Não, sem dúvida nenhuma, acontece em jovens também, especialmente em situações de distúrbios do metabolismo das gorduras, então, colesterol, familiar. Então, o jovem já nasce com um colesterol nas alturas e o processo de aterosclerose é muito acelerado nessa situação, com colesterol muito alto. Então, é recomendado que o jovem tenha um acompanhamento cardiológico, especialmente se ele tiver história na família de pessoas que vieram a falecer de doenças cardiovasculares, especialmente jovens, abaixo dos 50 anos. Doutora, a partir de que idade a gente precisa começar a prestar atenção, finalmente, nessas doenças cardiovasculares? Se não tiver nenhum histórico familiar importante, a partir dos 30 aos 40 anos já vale a pena começar a conhecer alguém. Entendi. Já vai fazendo um relacionamento ali. Precisa se cuidar, né? Entendi. Muito bom. Boa pergunta, querido. Eu já passei um pouco mais dos 40, então estamos nessa faixa já de investigar tudo, né? Tem que investigar tudo. Mas... Não, pode falar. Não, mas é isso mesmo, assim. A gente precisa ter esse cuidado preventivo. A gente fala sempre dessa medicina preventiva que muita gente acaba deixando para segundo plano. Qual é a rotina da medicina preventiva que o senhor indica, principalmente nessa questão cardiovascular? A gente precisa ir todo ano, a cada 6 meses? Isso depende da idade, depende do quadro. Quais são as orientações que o senhor deixa para a gente? Acho que a melhor orientação que eu posso dar é dê o primeiro passo. Então, aí na primeira consulta vai ser avaliado o risco, a necessidade de exames, a necessidade de um retorno precoce ou até mesmo um acompanhamento que seja anual. Mas o importante é fazer o primeiro passo porque é individualizado esse segmento. Muito bom. Acho que fica aí a dica para você que está nos acompanhando e que ainda não tinha se atentado nisso, pensado, fica aí o alerta. Né? Setembro Vermelho é um mês que a gente tem que prestar atenção mesmo. E se você ainda não visitou um profissional, não foi ainda, não achou que está tudo bem, está mantendo a sua rotina ali com seus alimentos, né, seu lanchinho e está tudo certo. E só mais uma pergunta. Como muita coisa gostosa, né? Já deu para entender, né? Como muita coisa gostosa, mas eu pratico atividade física, faço academia. Tá tudo certo? Tô em dia ou ainda também corro um certo risco ali? Não, a gente sempre vai conseguir comer mais, pode ter certeza. E errado, né? E errado. Não é só que a gente come mais, porque a gente come mais do que não deve. Né? Mas mesmo assim, não quer dizer que eu possa ter uma saúde boa, né? Mesmo comendo muita besteirinha, hambúrguer, tudo, mesmo praticando atividade física. A gente podia comer mais salada, mais legumes, e tava tudo bem, né? O problema é que a gente come mais hambúrguer, mais pizza, mais carboidrato, mas esse é o problema. Mas mesmo praticando atividade física, mas corre o mesmo risco, né? Sem dúvida nenhuma, a gente sempre consegue comer mais.
Viu, gente? Tá certo. Fica aí o alerta. Doutor Cristiano Bernardi, deixa pra gente o seu contato, se alguém quiser entrar em contato, obter mais informações. Como é que faz para te encontrar? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, um WhatsApp comercial, aqui de São Paulo mesmo, 97547-1122. Tá ali na tela. É o jeito tem o mais e-mail fácil. também, tem o Gmail lá. O Gmail também é o meu e-mail ali. É o Cristiano com H, né? Cristiano com H, VB, @gmail.com. Tá lá o telefone também para o WhatsApp. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber mais a respeito da sua saúde vascular, olha, fica atento aí. Doutor Cristiano também está à disposição. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. Conversarmos sobre esse assunto que é tão importante para as vidas, né, de todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço.